No ar, pela TV CPAD, o programa Teologia em Foco. César Moisés Carvalho é pedagogo, pós-graduado em Teologia pela PUC do Rio de Janeiro e chefe do setor de Educação Cristã da CPAD. É com ele que nós conversamos hoje em nosso programa. Pastor César Moisés, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, pastor Edilberto. É um prazer, uma alegria poder estar aqui pela primeira vez nesse programa, Teologia em Foco, e poder me dirigir aos nossos espectadores, aos nossos internautas que nos dão a honra de estar nos acompanhando com essa programação. No programa de hoje, a nossa entrevista tem como foco pentecostalismo e pós-modernidade. Vamos ao foco. Bem, pastor César, no início do movimento pentecostal moderno, se é assim que pode ser chamado, os pioneiros eles trabalharam produções de textos em defesa do pentecostalismo ou de produções da teologia pentecostal em si. Passando o tempo, percebemos que essas produções elas se tornaram um pouco mais que acadêmicas, voltado um pouco mais para essa questão da sociologia, do pentecostalismo, né? Depois isso parece que mudou. Isso de fato mudou? Tem alguma coisa nova por aí? Se mudou, isso se deve a quê? Bem, em primeiro lugar, a gente precisa entender o seguinte. O cessacionismo era a posição teológica predominante naquele momento histórico. Na verdade, focos de pentecostalismo e do que nós podemos chamar de manifestações do Espírito Santo, eles nunca desapareceram. Sempre, ao longo da história, eles foram uma realidade. Mas o que acontece? Os historiadores, eles eram majoritariamente cessacionistas. Então, quando eles ouviam falar da manifestação do Espírito Santo em algum grupo protestante, eles simplesmente ignoravam esses apontamentos, eles não eram feitos, eles não eram registrados. Portanto, hoje há toda uma revisão histórica sendo feita. Você pode encontrar isso, por exemplo, né? Alguém pode estar nos assistindo, pode pensar, mas onde é que se encontra esse tipo de informação que ele está colocando? Se você vai numa obra do Alistair McGrath, por exemplo, que é um anglicano que escreve muito hoje, um autor profícuo, com várias e várias obras traduzidas e grande parte delas traduzidas para o português. Você vai na obra, por exemplo, Revolução Protestante, né? Essa obra ela informa isso, que atualmente os historiadores estão revisando esses dados e estão vendo que havia focos de pentecostalismo na Ásia, na África e em muitas partes da Europa que não foram registrados. Isso antes, inclusive, de 1901, que é quando se tem como registro oficial da fundação do movimento pentecostal, né? Dia 1º de janeiro de 1901. Mas existem algumas coisas interessantes para pensar acerca desse aspecto histórico, antes de falarmos sobre o assunto propriamente dito dos pioneiros que produziram para defender o pentecostalismo. Esses pioneiros, eles eram pertencentes a igrejas, a denominações já existentes. As denominações eram cessacionistas, né? Denominações batistas, denominações presbiterianas, enfim, denominações diferentes. E um desses pensadores, o Charles Farham, ele era dono de uma escola teológica, de um seminário teológico no estado do Texas. E ele, é curioso isso, né? Ele fala sobre as línguas estranhas, e aí na aula de 1º de janeiro de 1901, que seria, né, o primeiro dia do século XX, uma aluna chamada Agnes Osman, ela questiona ele que ela queria experimentar esse fenômeno, se é que ele era para esses dias, para os nossos dias, para a nossa época. E ela então pede a ele e eles oram por ela na sala e ela recebe o batismo no Espírito Santo. Em sala de aula? Em sala de aula e fala chinês por 3 dias sem poder falar em inglês. Então, o que acontece com ela, na verdade, é um fenômeno que muitos pentecostais chamam de xenolalia, que é a ideia de você falar em línguas, mas não línguas estranhas, e sim línguas conhecidas aqui na face da terra, não necessariamente conhecida da pessoa que fala. De um idioma já existente. De um idioma já existente. Não seria glossolalia, seria xenolalia. E então, a partir daí,
o Charles Farran ele vai defender a ideia de que o batismo no Espírito Santo servia para que se impulsionasse as missões e as pessoas que não soubessem a língua nativa de um país, que passasse a falar aquela língua, ela iria ser designada para a missão naquele país. Então houve inicialmente esse tipo de pensamento. E o dom de línguas, na verdade, ele tinha única e exclusivamente o objetivo de levantar missionários para terras estranhas. Para terras estranhas, exatamente. A gente sabe que, biblicamente, o batismo no Espírito Santo tem essa função mesmo. A função dele é missionária. Inclusive, isso gerou, né, no Pentecostes, em Atos capítulo 2, exatamente, se vê isso, que eles ouviram os apóstolos, os discípulos, aqueles que estavam ali no cenáculo, falando Sim. em suas próprias línguas e entenderam a mensagem do evangelho dita por eles. Exatamente. É interessante que eram judeus, as pessoas que estavam ouvindo, mas eram judeus da diáspora, que haviam sido espalhados, né, por várias partes do mundo, que se reuniam numa das 3 principais festas judaicas, da qual Pentecostes é a segunda, e então nessa reunião foi que o Espírito Santo de Deus desce de maneira bastante assim profusa, e ali aqueles quase 120 começaram a falar línguas que eram desconhecidas deles que falavam, mas eram conhecidas das pessoas, dos judeus que estavam habitando em outras partes do mundo e que estavam ali e começaram a ouvir o evangelho ser pregado na sua própria língua, na língua do país onde eles estavam habitando. Isso foi para eles algo curioso, mas desde aquele momento histórico a gente percebe que há uma dificuldade de se lidar com aquilo que nos é diferente. Porque a primeira tentativa de explicação, que pode ser também entendida como uma zombaria, foi que eles estavam cheios de mosto, né? Eles estavam bêbados. E o apóstolo Pedro levanta ali naquele momento um argumento teológico profundo. E aí faz uma defesa, né, do que estava acontecendo, fundamentado no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Então, na verdade, desde aquele momento ali, o fenômeno, do que nós chamamos de fenômeno pentecostal, por ter se manifestado na festa de Pentecostes, ele, na verdade, causa estranheza naqueles que não conhecem. Então, é lógico que desde quando surge esse boom, né, no início do século passado, nos Estados Unidos, então gerou uma série de controvérsias, mas pessoas que foram sendo alcançadas por essa mensagem do movimento pentecostal passaram agora a fazer parte e, consequentemente, viram-se na necessidade de dar uma explicação teológica e bíblica para esse fenômeno. E aí foi quando começaram a se produzir artigos e pequenos livros que tinham como finalidade defender a ideia do acontecimento do Pentecostes entre o povo americano naquele momento histórico, do ponto de vista bíblico. Olha, o que nós estamos vivenciando aqui não é uma coisa alienígena, não é alguma coisa que surgiu do nada, é a continuidade daquilo que os nossos irmãos experimentaram desde Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né, no início da nossa era, do primeiro século da nossa era. Então, enfim, na verdade, a tentativa de se fundamentar doutrinariamente falando, ela sempre existiu. Só que nós precisamos lembrar que essas pessoas que estavam fazendo essa defesa eram pessoas que pertenciam a confissões protestantes que eram cessacionistas. Então, o que elas fizeram? A maioria delas fizeram uma adaptação da sua teologia, acrescentando apenas o fenômeno glossolálico e o fenômeno das línguas, o fenômeno da cura divina, o fenômeno das manifestações do Espírito Santo, como profecia. Dos dons. Os dons espirituais, né? Dentro da sua doutrina. Só que, diante disso, nós tivemos também alguns problemas, porque não era uma teologia pentecostal, mas era uma teologia que havia também agora a necessidade de defender o fenômeno pentecostal, a experiência pentecostal. E aí, é claro, muitos deles foram bem-sucedidos e, apesar de não terem desenvolvido do ponto de vista acadêmico e filosófico, alguma coisa dessa natureza, mas eles defenderam de forma mais simples possível, biblicamente falando, esses pontos de vista. Mas o que acontece? Com o crescimento, com a explosão demográfica do movimento pentecostal, então ele foi chegando aos mais distintos lugares da face da terra, e aí então sociólogos passaram a se interessar pelo movimento pentecostal. Não necessariamente teólogos. Não necessariamente teólogos.
sociólogos, cientistas da religião e cientistas sociais, né? Historiadores e sociólogos, sobretudo. Alguns psicólogos também, alguns também com viés psicológico, mas majoritariamente sociólogos mesmo. Trazer, no caso, uma explicação por via da razão para aquele movimento todo. Para aquele movimento todo. E é lógico que foi feito um bom trabalho. Foi feito um trabalho até interessante, mas muitos deles não tinham, obviamente, conhecimento teológico, nem conhecimento doutrinário, ou se tinham um conhecimento que era contrário, obviamente, ao movimento pentecostal, então eles davam explicações que eram meramente sociais. Mas agora, recentemente, na década de 90 para cá, nos Estados Unidos e na Europa, e sobretudo, né, agora, né, no século XXI aqui no Brasil, nós estamos vendo um ressurgimento de uma produção teológica por pentecostais. Mas será que ela deixou de existir por conta dessa nova produção focada um pouco mais na sociologia do pentecostalismo? Essa produção pentecostal propriamente dita, ou de defesa da teologia pentecostal, deixou de existir? Ela não deixou de existir, mas ela no Brasil é algo bastante incipiente. Em termos de Estados Unidos, nós podemos dizer que eles têm uma caminhada já bem mais longa. Né, obras do Robert Menzies, do William, né, que era o pai já falecido, e de outros autores que inclusive a gente tem um prestígio e admira bastante, como Gordon Fee e tantos outros, elas são conhecidas na América do Norte. Mas em termos de Brasil, é muito recente o fenômeno de produção teológica a partir do movimento pentecostal, de pessoas do movimento pentecostal produzindo teologia para o movimento. Veja só, e essa é só a nossa primeira pergunta, imagino que vem pela frente, né? É isso aí. Então você, internauta que está conectado conosco, não sai daí, o programa Teologia em Foco volta já já. Temos muito mais ainda a conversar com o pastor César Moisés a respeito de pentecostalismo e pós-modernidade. Já já, estamos de volta. Revistas de Escola Dominical da CPAD. A cada trimestre um conteúdo de excelência para o fortalecimento da fé cristã. E no terceiro trimestre vamos estudar nas lições bíblicas adultos, adoração, santidade e serviço. Comentarista, pastor Cláudio Honor de Andrade. E nas lições bíblicas jovens, milagres de Jesus. Comentarista, pastor César Moisés Carvalho. Adquira agora nosso currículo para a sua igreja. Ligue para 0800 021 7373 ou pelo site cpad.com.br. CPAD, a editora da Escola Dominical. Teologia em Foco de volta. Hoje nós estamos recebendo o pastor César Moisés Carvalho. Pastor César Moisés é pós-graduado em Teologia pela PUC do Rio de Janeiro. Ele é chefe do setor de educação cristã da CPAD, também pedagogo. Você viu que no nosso primeiro bloco o assunto rendeu e o programa não para por aqui. Ainda tem muita coisa boa para nós discutirmos. E uma das coisas que nós vamos falar com o pastor César é sobre a pós-modernidade. Bem, pastor, os cientistas sociais chamam esse tempo que nós estamos vivendo de pós-modernidade. Embora alguns avancem um pouco mais e digam que nós estamos vivendo na hipermodernidade. Considerando pós-modernidade ou hipermodernidade, vamos focar na pós mesmo, que é o que diz o seu livro, né, Pentecostalismo e Pós-Modernidade. Considerando a pós-modernidade, existem aspectos positivos e negativos na pós-modernidade, seja para qualquer tipo de produção científica, artística e tal. Na teológica também. O senhor faz uma defesa no seu livro, já citado aqui, de que a pós-modernidade ela é positiva, sobretudo para a teologia pentecostal. Mas existem autores que dizem que existem pontos negativos da pós-modernidade para a teologia pentecostal. Tem pontos positivos, negativos? Que história é essa? Como é que o senhor explica essa questão? O senhor defende mais pontos positivos, mais pontos negativos? Vamos conversar um pouco sobre essa questão. Muito bem. Sobre essa questão, a pós-modernidade é um assunto que foi muito batido, bastante batido, sobretudo na década de 90, né, e na primeira metade do nosso século XXI também. Muita gente falando sobre pós-modernidade no Brasil.
E eu também fui uma das pessoas que li bastante sobre o assunto, mas eu penso que a literatura que eu li, ela era uma literatura que tinha um pensamento unilateral, só tinha um lado da história, que é o lado negativo, né? Primeiramente, né, eu me inundei dessa literatura, né? Na verdade eu me li muito dessa literatura, e essa literatura ela era majoritariamente reformada, literatura de cunho reformado, ou seja, calvinista, que é extremamente contrário ao pensamento pós-moderno. Para se entender isso, é interessante fazer uma digressão aqui, retroagir um pouquinho na história. Em primeiro lugar, nós temos a história da humanidade dividida didaticamente, como nós estudamos lá no colégio, já nas primeiras séries do ensino fundamental e depois, posteriormente, a partir do sexto ano, hoje, né? Nós estudamos que a história se divide em dois grandes momentos, que é a pré-história e a história, né? Sendo que o que marca o salto da pré para a história é a invenção da escrita. E aí, a partir da história, nós temos, né, a Idade Antiga, e aí nós temos a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Na Idade Antiga, nós temos aí duas grandes divisões, que é a Idade Antiga e aí nós temos a Idade Média. Na Idade Média, nós temos 3 períodos, porque geralmente eles falam da Idade Média como se fosse uma coisa única, mas na verdade ela teve 3 períodos distintos. E esses 3 períodos distintos da Idade Média são interessantes de serem analisados. São interessantes de serem analisados, sobretudo pelo fato de que na Idade Média se descobriu muitas coisas interessantes, inclusive as universidades foram fundadas na Idade Média. Então não foi um período de trevas propriamente dito, como alguém diz. Não, foi um período só de trevas, de ignorância. Quando se fala em Idade Média, a ideia que vem na cabeça é uma ideia 1000 anos de trevas, né? 1000 anos de trevas, e que ninguém aprendeu nada, estava todo mundo cego. Mas isso é errado. Por que é errado? Sem dúvida. Porque esse é o pensamento dos pensadores que nós chamamos de iluministas, que vieram posterior à Idade Média. Então veja só, nós temos aí a Idade Média da queda de Roma até a Reforma Protestante. A Reforma Protestante nasce na confluência, né, num período histórico bastante conflituoso, que foi um período em que nós temos o Renascimento, com a cultura, sobretudo a cultura clássica, a redescoberta da filosofia grega. Nós temos a Renascença com as artes e nós temos na religião a Reforma Protestante. Todas elas produtos europeus, né? Produtos da Europa. E aí, a partir desse momento, nós temos aí o ressurgimento das ideias, dos pensamentos, das discussões, de coisas que haviam ficado no passado. Os pensadores dizem que na antiguidade, na verdade, o processo do que eles chamam de desencantamento do mundo, que é uma expressão que se atribui a Max Weber, né, um sociólogo alemão, mas que não é de Max Weber. O Ruben Alves vai dizer num livro dele, Enigma da Religião, que na verdade é de um outro alemão, essa expressão que me foge o nome agora, mas é de um outro alemão que usa essa expressão desencantamento do mundo para dizer que as explicações transcendentais, explicações metafísicas, explicações religiosas não têm mais lugar no mundo em que tudo se explica através da razão. Autores como, por exemplo, o Peter Birg vai dizer, né, autor do Dossel Sagrado, ele vai dizer no Dossel Sagrado, mesmo uma obra chamada Dossel Sagrado, é muito conhecida na sociologia da religião, ele vai dizer que esse desencantamento do mundo acontece já no Antigo Testamento com o trabalho dos profetas hebreus. E eu diria o seguinte, eu divido deles só na seguinte questão. Os profetas hebreus, realmente, eles bradaram contra um encantamento enganoso do mundo, das religiões que tinham como finalidade, na verdade, manter as pessoas na ignorância, trazendo a revelação. Então, com a revelação, eles desencantam o mundo encantado da fantasia e da religiosidade que engana. Mas esse mundo passa a ser povoado por anjos de Deus, aparecendo a Abraão, por exemplo, aparecendo a Ló, passa a ser povoado esse mundo por milagres, por
intervenções de Deus em pontos da história do ser humano. Então esse mundo não é desencantado do ponto de vista racionalista da palavra. Ele é desencantado do ponto de vista fantasioso da palavra. Agora, quando vem a sucessão da Idade Média, o período do Iluminismo, Voltaire e tantos outros pensadores iluministas criaram essa expressão iluminismo, justamente chamando o período todo da Idade Média de Idade das Trevas, né, de 1000 anos de trevas, para justamente dizer que não teve nada que se aproveitava. E então se cunha a expressão desencantamento do mundo a partir do século 17 e 18, no período do que nós chamamos de racionalismo. E isso ainda estamos bem distante da pós-modernidade. Bem distante. Imagina. Então veja só, esse racionalismo, ele coincide com o que nós chamamos de período moderno da história. E também com um ponto de vista modernista nas artes e também na literatura e na ciência. Esse período é marcado pelo racionalismo que é diferente na Alemanha, que é diferente na Inglaterra, que é diferente na França. Então veja bem, quando nós falamos de iluminismo, nós precisamos diferenciar o iluminismo nesses 3 locais importantíssimos da Europa, por exemplo. Então, aqui já tem que se fazer uma distinção. Não se fala de iluminismo como período histórico, mas sim como atitude filosófica. Então não se fala de modernidade como algo assim como se fosse um período histórico em que nós anoitecemos na Idade Média e amanhecemos na modernidade. Por quê? Porque a história não se desenvolve da mesma forma. O que nós vivíamos aqui no Brasil nesse período? Em 1500, os descobridores, os achadores estavam chegando no Brasil. Então o Brasil é um país extremamente novo em consideração a esses outros países europeus. Portanto, o Brasil ainda não tem nem seu iluminismo acontecendo. O Brasil ainda é um país extremamente místico e extremamente encantado. Voltamos à Europa, vamos para o contexto da Europa. Em contexto de Europa, o que acontece? Quando começa a se avançar as pesquisas em torno da física, porque é a física que vai revolucionar isso. A física, ela é uma física baseada totalmente no universo fechado, de causa e efeito que vem desde de Galileu Galilei, desde Nicolau Copérnico, e é sucedido por Isaac Newton, e vem Albert Einstein, e Albert Einstein vai fazer uma grande ruptura ao descobrir que o universo está em expansão. Ele descobre ele descobre a relatividade restrita e a relatividade geral. E ele, então, para preservar o pensamento de Newton, porque para ele as coisas não batiam, ele cria um mecanismo chamado de constante cosmológica, que foi um pensamento que ele introduz na sua teoria para poder dar conta de que o universo está em expansão, mas o universo é estático ao mesmo tempo. E isso gera um problema para ele, que depois ele vai dizer que foi o seu grande erro, foi um dos seus maiores erros. E aí um outro alemão chamado Max Planck, ele vai descobrir a física quântica. E com a física quântica ele vai dizer, o universo não está só se expandindo, não tem nada fixo, está tudo em movimento. E ao fazer isso, ele revoluciona a maneira de se olhar para a realidade. Portanto, ele diz que tem coisas que contrariam a racionalidade. Por exemplo, nós aprendemos na física clássica que 2 objetos não podem estar, ou seja, um objeto não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Na física quântica pode, no nível microatômico. Entendeu? Entendi. Ou seja, partículas poderiam estar em 2 lugares, uma mesma partícula ao mesmo tempo. Então isso revolucionou completamente a forma de se olhar a realidade. E na esteira dessas descobertas, nós estamos falando do século XIX, na esteira dessas descobertas começa a vir o quê? Sociologia, psicologia, antropologia, começa agora a se descobrir que não somente as ciências da natureza, chamadas de ciências hoje exatas, não só elas podem resolver o problema do homem, podem trabalhar para descobrir uma melhor forma de viver. Nós precisamos também de outras ciências, aí se cria as ciências do espírito, com Dilthey. As ciências do espírito é o que nós conhecemos como ciências humanas hoje. Então, as ciências humanas começaram a trazer respostas, e aí ressurge nesse momento a necessidade da busca pelo transcendente, e aí ressurge a religiosidade. O mundo começa a ser reencantado. E dentro desse processo, aí nós já estamos no final do século XIX,
começa a se dizer de uma pós-modernidade, ou seja, de uma postura em que a modernidade, que era a ideia de que tudo poderia ser resolvido pela racionalidade, pela ciência, pelas equações, começa agora a ser sucedido pelo discurso de que tudo, na verdade, é uma narrativa. A narrativa da ciência é uma tentativa de explicação da realidade, mas que não dá conta de responder completamente. Nós precisamos do auxílio de outras narrativas. E então volta para a esteira da discussão a religião. E nesse retorno, nós estamos chegando, ele culmina com o ressurgimento ou com o surgimento do moderno movimento pentecostal. Então, o movimento pentecostal, ele ajuda a impulsionar essa perspectiva pós-moderna de que nem tudo pode ser explicado à luz da razão. E aí, então, ele na verdade, traz justamente um dos emblemas muito fortes de um pensamento pós-moderno, justamente quando mostra essas pessoas experimentando aquelas experiências transcendentais, experiências do espírito que não se explicam com a teologia racionalista da teologia reformada, que foi desenvolvida no século XVII. Então, o que acontece? A pós-modernidade não é um período histórico, é uma postura filosófica frente à realidade. Então, no Brasil, hoje, nós temos coisas pré-modernas, extremamente místico-fantasiosas, nós temos coisas modernas, nós temos bastante ateus hoje no Brasil, e nós temos pós-modernidade, que seria o quê? Justamente a possibilidade de convivência de ateísmo com religiosidade e com espiritualidade, conforme experimentam os pentecostais. Seria, no caso, o pensamento da nova era, que se tanto fala? A nova era também veio nessa esteira porque ela trouxe formas de religiosidade alternativas. Então a nova era é também um produto desse período. Mas isso é a questão, isso é bom ou ruim? No seu livro o senhor diz que a pós-modernidade ela é boa para o pentecostalismo. E aí então, com esse contexto todo histórico, se vê o seguinte, é bom ou é ruim? Calma, o senhor responde já. Nós vamos para mais um breve intervalo. Veja só, o programa Teologia em Foco está rendendo bastante hoje e você vai acompanhar essa resposta do pastor César, depois de ter feito esse apanhado histórico todo, respondendo para nós se a pós-modernidade é boa para a construção da teologia pentecostal ou é ruim, ou se existem pontos bons ou se pontos ruins. Voltamos já já com o seu Teologia em Foco. O seu melhor ainda está por vir. Viva por inteiro. Ame por completo. Lidere com coragem. De Brian Houston, fundador e pastor da igreja Hillsong. Viva, ame, lidere. Um produto com a qualidade CPAD. Se você tem perguntas sobre a fé, sobre a vida, sobre Deus, conheça a Bíblia The Way, O Caminho. Uma Bíblia em linguagem atual que veio para dizer que não tem nada de errado em fazer perguntas, ter dúvidas e em debater. Mas a The Way é mais que uma Bíblia de papel. Ela está presente no cyberespaço. Por toda a Bíblia há links e QR Codes de vídeos e estudos extras para você continuar no caminho, tanto no mundo real quanto no virtual. Venha para o caminho, conecte-se a The Way, uma obra com a qualidade CPAD. De volta com seu programa Teologia em Foco, pastor César Moisés Carvalho continua conosco. E olha, falei para você no final do bloco que ficou ainda a dívida da resposta da pergunta se a pós-modernidade ela é boa ou ela é ruim para a construção da teologia, sobretudo a teologia pentecostal. Bem, pastor César, voltamos à questão? A questão é, o senhor diz que ela é positiva. Em dado momento, o senhor inclusive disse que quando estava construindo as suas pesquisas, disse que pesquisou em fontes majoritariamente que consideram que a pós-modernidade é nociva. Mesmo estudando nessas fontes, o senhor chegou a que conclusão e por quê? E agora responde, tem ou não tem pontos positivos e negativos na pós-modernidade para a teologia pentecostal? Veja só, a primeira parte do meu livro tem 11 capítulos. Os 11 capítulos são produções que eu fiz com pensamento bastante reformado. Ainda, falando no seu livro, bem, apresentamos ainda há pouco o livro, em português, tá? Mas tem uma novidade, né? Antes do senhor concluir. Veja só, nós temos o lançamento
do livro também em espanhol. Então, essa construção textual, essa produção textual já passou as fronteiras e estamos chegando em países de língua espanhola. E teologia brasileira, tá ok? Então, vamos voltar. Eu tive que falar disso porque o senhor está falando também, falou ainda há pouco na Europa, falou ainda há pouco em outros países, e aí é a partir do Brasil que a gente está fazendo essa leitura. Mas não tem como deixar de falar dessa construção teológica, porque a pós-modernidade ela está inserida em todo lugar. O senhor falou do Brasil, 500 e poucos anos de história, enfim, mas vamos lá, voltemos. Os primeiros 11 capítulos do meu livro, eles foram desenvolvidos com fundamentação de teologia reformada. Portanto, eles são contrários à pós-modernidade. Os 5 últimos capítulos, que é a segunda parte do livro, alguém pode pensar, mais 5 capítulos, só que são os 5 maiores capítulos. Então, a segunda parte do livro é maior do que a primeira. Com isso, não há contradição. Não há contradição, não há, mas há uma comparação que eu fiz justamente proposital para que os leitores tivessem condição de fazer uma avaliação, os leitores, sobretudo pentecostais, das implicações que existe em você ter um pensamento contrário à pós-modernidade, porque esse pensamento não é pentecostal, é um pensamento reformado, e você ter depois um pensamento pentecostal que não tem nenhum problema com a pós-modernidade. Vamos lá, por quê? O pensamento reformado, de teologia desenvolvida no século XVII, XVIII, em que o período do racionalismo estava em alta na Europa, produziu, por exemplo, a Confissão de Westminster. E, portanto, é uma teologia cessacionista. Para essa teologia cessacionista, a experiência está fora de foco. A experiência não é, na verdade, contemplada. Ela é até mesmo rechaçada. A crença toma lugar da fé, ou seja, o aspecto cognitivo, teórico, ele toma lugar do aspecto experiencial e o aspecto vivencial, o aspecto, como que eu poderia dizer, existencial. Então, o que acontece? Dentro de um pensamento racionalista, não há espaço para isso. Então, você fecha todas as coisas, você fecha os conceitos, você fecha os pensamentos, você fecha todas as possibilidades e as pessoas têm que se adequar dentro daquele pensamento que está fechado. Só que esse pensamento, ele foi também produzido dentro de uma época, esse pensamento teológico. Ele é dependente de um período. Ele não foi produzido no etéreo, ele não foi produzido num vácuo, ele foi produzido dentro de um período histórico. E ele não tinha possibilidade de contemplar todas as problemáticas que nós enfrentamos hoje. Então, o que acontece? Em primeiro lugar, o pentecostalismo, dentro de um pensamento genuinamente pentecostal, a experiência tem que ter lugar, por quê? Porque a experiência produzida pelo Espírito de Deus, e aí nós falamos de experiências genuínas, e alguém poderia dizer, mas como é que se decide o que é uma experiência genuína? Olha, sendo bem sincero, tudo aquilo que for diferente para nós sempre vai soar como não genuíno. Agora, o que eu diria que é genuíno? Aquilo que produz edificação para a comunidade de fé, que é a igreja. Isso é genuíno. O Espírito Santo vai produzir. Já teríamos que entrar em outra questão. Seria hermenêutica pentecostal. Exatamente. E aí como é que a gente fica? Exatamente. E nós temos que entrar. Nós vamos entrar. Porque no pensamento genuinamente pentecostal, a pós-modernidade não faz mal. Por quê? Porque na pós-modernidade todos têm voz. Dentro da modernidade não. Só o racionalismo tem voz. Só aquilo que pode ser provado racionalmente, cientificamente. Por isso que se produziu teologia liberal dentro do período do racionalismo, a teologia liberal negando os milagres que aconteceram na Bíblia e negando os milagres tanto para a atualidade quanto na antiguidade, nunca existiram, eram na verdade símbolos de coisas mais profundas. E o lado conservador criou um mecanismo meramente cronológico que disse o seguinte, não, no período da Bíblia aconteceram milagres mesmo, mas depois que morreu o último apóstolo, depois que o último livro do cânon foi produzido, encerraram-se os milagres. Foi o artifício que se criou, o lado conservador, para poder restringir a ideia de que Deus pudesse realizar milagres, de que Deus pudesse realizar experiências sobrenaturais na nossa realidade. Por quê? Porque essas experiências fogem do controle das pessoas. A gente não tem como controlar a experiência.
Mas esse foi justamente o grande boom do pentecostalismo, porque não só leigos experimentam, mas mulheres experimentam, negros experimentam, pobres experimentam, não há elitização, não há necessidade de conhecimento teológico aprofundado, apesar de a manifestação ter, por ironia do espírito, não do destino, acontecido num seminário Bethel, lá no estado do Texas. Então veja só, na verdade isso de certa forma é uma ironia, né? Porque dizem que o pentecostal é anti-intelectual, então como é que... A letra mata, pegam até uma interpretação forçada desse texto. Não acontece nem dentro de uma igreja, acontece num seminário, né? Então, uma hermenêutica pentecostal. O que é a hermenêutica pentecostal de maneira simples? É o crente iletrado, teologicamente falando, mas que conhece pelo menos o português, fazer a leitura da sua Bíblia e aplicar um versículo para a sua realidade, da forma como ele toma ali, sem considerar todos os aspectos históricos, todos os aspectos de autor, destinatário. Os aspectos técnicos da hermenêutica mesmo. Ele desconhece, mas a mulher analfabeta aprendia a ler com a Bíblia, ia dar aula na escola dominical e Jesus fazia a obra. Essa é a parte extremamente importante do pentecostalismo e que foi proporcionado num contexto de pós-modernidade, de pensamento pós-moderno, que é justamente o pensamento de que não existe uma única leitura. E, de fato, a Bíblia não tem só uma leitura. Isso assusta, de certa forma? Claro que assusta qualquer um que tem o quê? Que tem uma cosmovisão. O que é a cosmovisão? A cosmovisão é a ideia de você ter um conjunto de elementos teóricos que sejam capazes de contemplar todas as necessidades e as micronecessidades. Só que isso não acontece, porque surgem novas necessidades, surgem novas circunstâncias, novos problemas, então não vão estar contemplados lá naquela cosmovisão. Ele tem de estar aberto, Aí se você me perguntar, mas o autor que escreveu o texto, ele não tinha uma intenção? Evidentemente que tinha. O texto bíblico não tem só um sentido? Eu acredito que tenha o sentido pretendido pelo autor, mas qual é esse sentido? O reformado vai dizer que é o sentido que ele dá. O católico vai dizer que é o sentido que ele dá. A igreja ortodoxa vai dizer que é o sentido que ela dá. E cada denominação e cada confissão teológica puxa para si, dizendo que o sentido que o autor queria dar é o sentido que ele entende. E o pentecostal também faz isso, por sua vez. Só que aí o pentecostal não tem direito de fazer, porque o pentecostal é iletrado, porque o pentecostal não tem técnica hermenêutica, não tem conhecimento exegético, então não se dá esse direito. Só que a revelia dessa restrição técnica, o pentecostal pôs a Bíblia na mão, o pentecostalismo pôs a Bíblia na mão de pessoas simples, e pessoas simples fizeram uma revolução nesse país. Não dá para a gente ignorar isso. Então, nesse ponto de vista, o pentecostal, sem saber o que é pós-modernidade, mas isso é uma postura pós-moderna, ele acaba coincidindo com os elementos da pós-modernidade. Então eu mostro que a briga que tem do cristianismo com a pós-modernidade é do cristianismo cessacionista, não do cristianismo carismático. O cristianismo que crê nos dons do Espírito, que crê na manifestação do Espírito, na experiência das coisas de Deus, que não tem hora para acontecer, não tem fórmula para acontecer, não tem data para acontecer, nem local sagrado para acontecer, ele, na verdade, em um pensamento pós-moderno, ele tende a sobreviver melhor. Seria o exercício efetivo do sacerdócio universal dos crentes? Exato, e até isso, até o exercício efetivo do sacerdócio universal dos crentes, exatamente. Porque, na verdade, o pentecostal tende a não ficar restrito àquele formato engessado. Sim. E estar mais aberto mesmo, como o senhor bem fala no seu livro, para as experiências. Exatamente, porque o que acontece? A teologia liberal, né, desde, na verdade, de pensadores como, por exemplo, você tem Descartes, você tem, na verdade, pensadores que idealizaram, né, como, por exemplo, o Baruch de Spinoza, idealizaram o método histórico crítico, que é o método do liberalismo teológico. Mas você tem o método histórico gramatical, que é o método do conservadorismo. Recentemente, a partir da década de 90 para cá, década de 80, pentecostais nos Estados Unidos começaram a redescobrir a teologia narrativa, que o método narrativo é o método mais apropriado para o pentecostal. Porque desde o início da humanidade, os seres humanos contam histórias para poder exemplificar
aquilo que eles não conseguem reproduzir em palavras. Então, o pentecostalismo tem uma forma de ler a Bíblia, que é uma forma simples, que é uma forma despretensiosa, mas que não é antibíblica. Existem pessoas fazendo coisas que distorcem a palavra de Deus, existe tanto do lado pentecostal ou do lado carismático, quanto do lado sensacionista. E alguns conscientemente por má fé. Por má fé. E outros inconsciente. Então, o que é que nós podemos fazer? Nós temos que corrigir isso com equilíbrio, com temor, com amor, mas ao mesmo tempo temos que valorizar essa revolução que é colocar a palavra de Deus na mão de pessoas simples e é proporcionar as condições para pessoas iletradas que só sabem ler meramente o texto bíblico ou qualquer outro texto, fazer a obra de Deus e fazer discípulos. Foi isso que Jesus mandou que fosse feito. E isso coincide com uma postura pós-moderna de encarar a realidade. Mas não que o pentecostalismo seja pós-moderno. O pentecostalismo não é nem pré-moderno, nem moderno, nem pós-moderno. O pentecostalismo, na verdade... É de todos os tempos. É de todos os tempos, é atemporal, pelo fato de que ele é calcado na Bíblia Sagrada à luz daquilo que acontece também como experiência na sua vida, na caminhada de fé das pessoas que professam a fé pentecostal. Então, portanto, tecnicamente falando, já se pensa numa hermenêutica pentecostal, calcado na teologia narrativa, não é uma proposta minha, você pode ver isso lá com Anthony de Palma, né, com uma obra lançada pela CPAD, você pode ver isso com Robert Menzies, você pode ver isso com outros autores, não é uma invenção minha. Eu tive o pensamento disso lendo autores que não foram do meio reformado e posteriormente descobri nesses autores essas possibilidades também. Então ainda se desenvolve a necessidade de uma hermenêutica pentecostal do ponto de vista técnico, mas não do ponto de vista prático. Do ponto de vista prático ela já sempre existe, sempre existiu. Os crentes simples lendo o texto bíblico e fazendo aplicações e por mais que você, né, o espectador tenha dificuldade com isso, acontecendo na sua realidade. Os testemunhos são abundantes dentro dessa área. Então, a gente tem a teoria versus a prática. E a prática vence nessa queda de braço. A prática vence nessa queda de braço. É impossível que, teoricamente, você consiga contemplar as microexperiências de milhares e milhões de pessoas. Isso é impossível de se fazer. Então, o pentecostalismo não tem problema com a pós-modernidade porque ele não tem uma teologia racionalista. Ele tem uma teologia que é racional, mas não é racionalista. Portanto, ele não tem problema com pós-modernidade, mas sim, ele tem, na verdade, um terreno fértil para se produzir e para crescer até dentro desse período aí. Mas num pensamento racionalista e moderno, só passa no crivo daquilo que for provado pela ciência. Daí o porquê as experiências espirituais estão fora. O pentecostal que quiser ser modernista, que quiser ser, na verdade, tiver respaldo científico, ele tem que negar a experiência, que é o aspecto mais caro do pentecostalismo. Eu estou achando que nossa conversa ela renderia uns 3 programas no mínimo. Dá para conversar mais um pouco. Dá para conversar um pouco mais, não dá? Conversar mais um pouco. Mas veja só, o programa Teologia em Foco, ele fica por aqui nessa edição. Nós queremos agradecer ao senhor pastor César pela gentileza de ter atendido o nosso convite e nós vamos renovar a sua volta aqui, tá bom? Nós conversarmos, quem sabe, sobre educação cristã, que também é a sua área de atuação. Sim. E darmos uma reforçada nessa questão da teologia pentecostal, porque a FAICAD reforça a necessidade desse estudo da teologia pentecostal com a pós-graduação. E o senhor é um dos professores da pós-graduação em teologia pentecostal. E pelo que sei, tem tudo a ver com o livro que o senhor lançou, Pentecostalismo e Pós-Modernidade. Inclusive, ele será utilizado como livro-texto. Importante demais, pastor César. Eu acho que a gente vai voltar. Se Deus quiser. Vai ser um prazer voltar aqui ao Teologia em Foco e para a gente conversar mais um pouco. Então, a gente vai deixar isso combinado para a gente voltar depois. A você, amigo internauta, um forte abraço. Deus abençoe a sua vida, te faça prosperar em tudo. Nossa gratidão ao pastor César. E que o Senhor abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família. E lembre-se de uma coisa, Jesus Cristo está voltando e o Teologia em Foco, enquanto Ele não volta, voltará em breve. Mas se Ele voltar, nos encontraremos na eternidade. Um abraço a todos, fiquem com Deus, a paz do Senhor.